Sport tem uma vantagem aí na Série B, na minha visão. Bora falar um pouquinho sobre o ataque leonino em comparação aos outros times da Série B. E claro, falar sobre como será esse início do Sport. A gente vai ter vídeo de pré-jogo, mas aqui a gente já dá, né, uma entrada nesse assunto na Série B no próximo dia 20 contra a equipe do Amazonas. Mas é isso, torcida do Sport, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius Medeiros, eu tô aqui diariamente falando sobre futebol pernambucano. Já deixa seu like, já se inscreve no canal e claro, fica à vontade para comentar, interagir e deixar também sua opinião. Bora lá! O Sport hoje, né, tem um elenco bem interessante, a gente já vem falando sobre isso, né? Falta ainda volante, falta ainda zagueiro, essa questão de contratação que parece pode surgir algum aí nos próximos dias, né? Segundo a diretoria do Sport, o comitê gestor do Sport, pode surgir, né, um novo nome e algumas novas contratações nos próximos dias. Lembrando que tem uma mini janela que acaba no próximo dia 19 de abril, uma semana aí, né, menos de uma semana para fechar essa janela de transferências. Mas o Sport já começa a Série B do Campeonato Brasileiro, na minha visão, com uma vantagem. E eu vou falar que vantagem é essa. Tá aparecendo aí na sua tela, agora nesse momento, dois trios de ataque que o Mariano Souza vem colocando em campo. O primeiro trio de ataque é o trio de ataque praticamente considerado titular, que é, né, o Romarinho numa ponta, o Lucas Lima numa outra e o Gustavo Coutinho centralizado. E outros jogadores embaixo que entram, formam um trio de ataque e entram no decorrer do jogo, que é o Tite Ortiz, o Zé Roberto e o Christian Barleta. Com essa imagem que a gente está colocando agora, a gente está aqui falando do ataque do Sport, a gente consegue ver que o Sport tem 6 jogadores, na minha visão, com totais condições de serem titulares nesse time do Sport. O Tite Ortiz eu acho que é o único aí que eu acho que a gente precisa ver um pouco mais. Mas vendo a primeira impressão dele, é um cara que vai render, um cara que vai ajudar quando receber a oportunidade de maneira mais efetiva. Mas aí, tem esses jogadores, ainda tem o Pablo Diego que eu não coloquei aí, porque a gente, né, eu acho que ele corre um pouco mais por fora, mas tá aí. 6 jogadores e bons jogadores para o ataque do Sport. Obviamente, às vezes falta acertar alguma coisa, mas são bons jogadores para o ataque do Sport. E a gente vai olhar o contexto dos outros times da Série B, né, muita gente diz, nossa, não deve se iludir com o momento do Sport. Não deve se iludir com a partida que o Sport faz, né, com o Mariano Souza. Cara, uma vantagem que eu falo aqui é em questão do elenco. O que é que esse elenco do Sport tem que vai ficar à frente dos demais times? Por exemplo, o Santos, que é um dos favoritos para cima do Sport, ele não tem um ataque efetivo como o Sport tem, né? Tem bons jogadores, tem o Guilherme, que inclusive passou pelo próprio Sport, tem jogadores interessantes no ataque do Santos, por exemplo. Eu tô falando do Santos porque talvez seja a melhor equipe nesse momento, junto com o Sport da Série B, tá? Junto com o Sport para a disputa da Série B. E eu acho que o Sport hoje tem um ataque, né, mais completo da Série B, até pro decorrer do jogo. O Sport, quando precisa mudar uma peça, dificilmente o Sport diminui o nível. A tendência é ou aumentar, dependendo do jogo dos atletas, ou também, né, ficar no mesmo padrão, ficar na mesma intensidade, e isso é muito importante, principalmente na Série B, que a gente sabe que é disputada do primeiro ao último minuto. Bora voltando aqui? Bom, a gente sabe que o Sport passou no ano passado com o Emerson Moreira algumas dificuldades com o elenco no fim do ano, principalmente também no ataque, né? O Sport teve, né, algumas dificuldades de elenco que fizeram o Sport aí por 1 ponto, por 2 pontos, né, não ter conseguido uma melhor posição no campeonato brasileiro. E agora a história parece ser um pouco diferente. Eu creio que para esse elenco do Sport falta ali, né, algum volante, contratar um volante mais pegador, um volante mais marcador e contratar também um zagueiro que chegue para ser efetivo no Sport, né? Tem um Rafael Thierry e o Luciano Castan, mas precisa sim de um novo nome ali para fazer essa sombra a esses dois jogadores. Mas de modo geral, esse ataque do Sport eu acho bem, né, interessante e por quesito de, né, um time que tem qualidade. São jogadores que se movimentam bastante. Acho que o Zé Roberto, por exemplo, não é titular, mas é um cara que se movimenta. O Barleta também para a situação. No time titular tem um Romarinho que tem um pouco mais de velocidade, né? Uma vez ou outra não faz um bom jogo, mas sempre que ele chega disposto a jogar bem, ele é um cara que promete colocar fogo na defesa adversária. Tem o Gustavo Coutinho também, que já provou aí no início dessa temporada, né, que pra que ele tá chegando. O Lucas Lima, a gente dispensa comentários, tá jogando ali de ponta, que não é nem a posição dele, ele tá correspondendo também, tá jogando bem, né? E aí que a gente começa a abordar um outro ponto. Muita gente diz, não se iluda porque o time não tá jogando, né, com adversários fortes. O adversário forte foi o Fortaleza e Ceará, né, e o Bahia no início da temporada. Mas se a gente parar pra pensar, todos os times de Série B, né, que estão disputando a Série B, estão jogando estaduais. E, consequentemente, eles jogam também com adversários mais fracos. Adversários equivalentes ao que o Sport joga, por exemplo. Então, isso é bem importante, porque o Sport continua sendo uma das melhores equipes da Série B, nesse momento, né, nos campeonatos em que vem jogando. Tendo os melhores números, tendo os melhores, tanto em gols, tanto em ataque, desarme, enfim, como também em questão defensiva. Então, isso é um ponto que se deve abordar do Sport.
O Sport hoje tem uma vantagem na Série B, que é ter um elenco que o Mariano Souza tá entrosando nesse momento. O Mariano Souza está colocando pouco a pouco ali os jogadores. Agora ele parece que está montando uma base mais específica do time do Sport. A gente cobrava muito isso do Mariano Souza. Inclusive ele recebia muitas críticas porque ele mudava bastante. E tudo bem, pode mudar às vezes, mas né, agora ele parece que está conseguindo essa base. Né, repetiu uma escalação pela primeira vez no ano, agora na partida contra o Náutico, contra o Ceará também, enfim. Então, algo bem importante que a gente deve abordar. Esse time do Mariano Souza, com a base, com o entrosamento, com a qualidade que tem no ataque, é um time que pode começar a Série B voando e tirando pontos de todas as equipes. Óbvio que o foco também tem que vir, é um time que raça não vem faltando, principalmente a gente viu no jogo do Ceará a intensidade que o Sport mostrou, a maneira que o Sport entrou em campo, indo pra cima, buscando um resultado, né, levou o gol ali de empate, não se acomodou, não sentiu no jogo, o elenco inteiro, foi pra cima, conseguiu o gol com o Rafael Thierry, que vem sendo uma peça importante. Então assim, acho que o Sport deve trazer alguns jogadores aí para compor o elenco e para se manter um elenco seguro, um elenco mais forte e um pouco maior. Porém, é um time que começa bem a Série B por esses motivos que eu falei, seja pelo ataque, né, que são, como eu falei, 6 jogadores aí. Se o Mariano Souza quiser colocar, sei lá, dar uma doida nele, ele coloca 5 jogadores, 6 jogadores pro ataque, ele tem condições para isso, porque o elenco do Sport nesse setor é uma situação muito positiva. E eu tô vendo até, inclusive, eu tô falando aqui do ataque, mas o Felipe vem melhorando muito nos últimos jogos, tá? A gente criticava bastante, o torcedor criticava, eu criticava aqui comentando, mas o Felipe, parece que o contexto que o Mariano Souza encaixou ele ali, ele vem se encaixando. Falta um pouco mais de agilidade, mas é um jogador que vem se encaixando ali no meio também. Tem o Fábio Matheus à disposição, né? Tem o Fabinho que precisa voltar a render o que se espera, mas é um time que vem muito forte para a Série B, pelo menos na minha visão, junto com o Santos. Eu falei, o ataque do Sport hoje eu acho melhor que o do Santos, né, em questão de jogadores de qualidade. O Santos tem uma peça ou outra, mas são peças que, se for colocar jogadores reservas, não vai ter a mesma qualidade, não vai ter a mesma intensidade o time do Santos. Enfim, mas é isso. Torcida do Sport, comenta aí o que vocês acham desse ataque do Leão. E claro, fica à vontade para comentar, interagir e deixar o seu like. Tamo junto!